Olá pessoal, meu nome é o Everton Siqueira e esse é o nosso podcast Ser Clínico. Bom, nosso primeiro episódio, vou começar me apresentando. Eu sou médico, graduado pela Faculdade de Medicina da UFMG em 2011. Fiz minha residência em Clínica Médica no Hospital das Clínicas da UFMG. Fiz mestrado em Infectologia também na UFMG. E atualmente eu atuo como clínico na minha clínica privada, sou coordenador da residência de clínica médica do Hospital das Clínicas da UFMG, é um privilégio, né? O mesmo serviço onde eu me formei, é uma honra muito grande. E sou membro da diretoria executiva da Sociedade Brasileira de Clínica Médica Regional Minas Gerais. Esse podcast, ele é um projeto antigo que agora estou tirando do papel, que vem do desejo de levar para fora dos muros da faculdade, dos 4 muros da universidade, né, o ensino da prática clínica, né, do ser clínico. E o ser clínico que a gente vai tratar aqui não se refere a uma especialidade médica, não se refere a ser especialista em clínica médica, né? Ainda que seja a minha especialidade, mas se refere muito mais ao exercício prático de uma profissão que vai muito, mas muito além de teoria ou de um conhecimento científico apenas. Então essa reflexão, né, do dia a dia do médico que assiste pessoas, que cuida de pessoas, é que vai tratar esse nosso podcast. E nós vamos tratar de vários assuntos que envolve desde habilidade de comunicação, semiologia médica, semiotécnica, relação médico-paciente, raciocínio clínico, relatos da experiência de ser médico, análise crítica e humorística da profissão, porque precisa com muita frequência, né? E muito mais, né? A ideia é a gente refletir juntos, e quando eu falo junto é porque é claro que a gente quer um feedback, lógico que a gente quer uma interação, para que seja um projeto, uma construção a muitas mãos, em que nós todos aprendemos em conjunto. E nós vamos começar justamente refletindo sobre o significado da palavra clínico, em grego klinikos, que possui a mesma raiz de kline, que significa leito, ou klino, que significa inclinar, e klinike, que significa cuidados junto ao leito. Eu gosto muito de pensar assim, porque isso traz uma imagem visual, né? Justamente a imagem que faz parte do imaginário coletivo, que é a figura do médico, né? Inclinado sobre o leito de uma pessoa doente, examinando, cuidando, né? A gente vê isso ao longo da história da arte, da medicina, exatamente essa figura. Então, o clínico é esse que está junto ao paciente, está do lado do paciente, né? Uma pessoa que se forma em medicina pode exercer a profissão de várias formas, né? Pode trabalhar dando aula, pode trabalhar com imagem, pode trabalhar no laboratório de análises clínicas ou de anatomia patológica, pode trabalhar com gestão de saúde, pode trabalhar na indústria farmacêutica, são muitos os campos de atuação. Mas a grande maioria realmente se dedica a cuidar das pessoas doentes. E o local onde o doente está é onde o médico deve estar, né? Lá ao lado do leito, né? Nessa imagem hospitalocêntrica, mas é o local onde a pessoa está mais fragilizada, ela está mais doente. E esse nome, Ser Clínico, né, o nome que eu escolhi para esse projeto maior e também para esse podcast, ele na verdade é o título de um texto do professor Luiz Otávio Savassi Rocha, né? O professor Savassi, ele é professor emérito da Faculdade de Medicina da UFMG e para quem me conhece sabe que é a minha maior referência na medicina. Ele é um baluarte na medicina brasileira, formou a grande parte dos clínicos em Minas Gerais e é meu grande mestre, minha referência maior. O professor Savassi, ele tem um texto brilhante que esgota praticamente o assunto, né, e que me guia muito, intitulado justamente Ser Clínico, né? E nas palavras dele, nesse texto, ser clínico é antes de tudo uma atitude, uma postura, um modus faciendi, né? Então, ser clínico ao qual eu me refiro aqui é exatamente o exercício, a postura do médico que cuida de pessoas, que assiste pessoas, que está do lado de pessoas. Então vamos refletir nesse primeiro episódio sobre o que é ser clínico, né? Ser clínico é saber ouvir o paciente, é ser capaz de se comunicar, de estabelecer um entendimento com o paciente, não é?
E essa escuta, ela tem que ser uma escuta desarmada. Ela tem que ser uma escuta sem preconceitos, sem julgamentos precipitados, né? Não se tira conclusões na chegada, né? A conclusão a gente adia para depois que a gente consegue conhecer e estabelecer um relacionamento com o paciente. E para isso é preciso andar no passo da pessoa, né? Não adianta colocar todos os nossos pacientes no nosso ritmo. Nós precisamos respeitar o passo que cada indivíduo consegue caminhar, né? Sem pressa, sem afobamento. Ser clínico é ser capaz de ouvir, mas de, além disso, entender, decifrar o que o paciente diz realmente. Não apenas com as palavras, né, mas com gestos, com o corpo e com o comportamento. Eu sempre uso uma citação do Guimarães Rosa, que também sintetizou de uma forma difícil de ser melhor essa habilidade, né, quando ele escreve no Grande Sertão Veredas: "E o Senhor me escute mais do que eu estou dizendo, e escute desarmado." E ainda outro trecho: "Porque a gente sabe mais de um homem é o que ele esconde." Então, isso o clínico tem que ter em mente quando ele exerce a habilidade de entrevistar os seus pacientes, né? Que a pessoa, ela diz e diz muito mais do que ela fala. E precisa ser capaz de entender, através de toda essa linguagem, até não verbal, o que realmente a pessoa ela quer comunicar, para tentar entender de forma empática, colocando no lugar do outro, tentando ver da sua perspectiva o que realmente está sendo vivenciado. Ser clínico também é ser capaz de dominar a arte de examinar os pacientes, né? A gente examina através da observação cuidadosa, através do toque, através da ausculta. Nesse processo de exame, né, nesse encontro clínico, muitas dimensões estão envolvidas. Existe uma dimensão diagnóstica, porque esse exame te permite extrair dados que levam a um diagnóstico acurado, quanto mais proficiente você for na habilidade de examinar. Mas vai muito além da habilidade diagnóstica, né? Tem a ver com um toque que transmite a ideia de cuidado, de segurança, de aceitação. E isso gera um vínculo médico-paciente, de respeito, né, de cumplicidade, mas isso tem uma dimensão ainda mais ampla, né, que é a dimensão terapêutica, uma direção de cura, porque a pessoa se sente melhor só de ter sido examinada, de ter sido acolhida pelo médico. Quantas vezes no final de uma consulta um paciente vira, levanta, respira fundo e muito mais aliviado do que no início da consulta, né, sem aquela face de angústia, sem aquela fase de ansiedade, sumariza que já está saindo muito melhor, né? Que parece que já curou só de ter ido ao consultório, né? Então é dessa dimensão maior que o ser clínico diz respeito. Ser clínico também é raciocinar com base em todas as evidências coletadas pela escuta, pela observação, pelo exame, através de um processo indutivo, buscando a melhor explicação para o melhor conjunto dos achados, né? O clínico tem que saber pensar, o clínico tem que saber raciocinar, ele tem que ser capaz de obter os dados, mas de sintetizar, de analisar e a partir daí elaborar hipóteses, né? E esse processo de raciocínio é um processo complexo que pode ser aprendido, mas que deve ser exercido, né, a cada encontro. Até porque existe uma certa fenomenologia nos processos de adoecimento, né? Mas cada pessoa é uma pessoa, não é? A doença ela não se manifesta da mesma forma em todos os indivíduos, né? Então, ainda que exista essa semelhança nesse processo de saúde e doença, e é o que me permite, obviamente, esses padrões que se repetem, fazer o diagnóstico, é preciso ser capaz de enxergar esse processo em cada indivíduo, misturado ali nas suas emoções, nas suas ideias preconcebidas, nas suas interpretações. E é justamente o fato de que cada paciente é único que exige do clínico a capacidade de um raciocínio versátil. Né? O clínico, por isso mesmo, tem que ser criativo, né? Ele tem que ser prudente, né? Nas palavras do mineiro, tem que ser desconfiado, tem que desconfiar de muita coisa.
né? Deve-se empenhar toda a sua capacidade de raciocínio e de argúcia no processo diagnóstico, né? E nesse processo, né, esse processo de sempre duvidar, de sempre questionar, a dúvida ela é uma companheira perene em toda a caminhada do exercício clínico, né? Essa caminhada, por vezes, é muito solitária, mas a gente precisa aprender a dar as boas-vindas à dúvida, né? Se quisermos realmente andarmos com alguma segurança nesse processo. E aí eu cito um dos meus grandes mestres também, foi meu preceptor na residência, né, o professor João Gabriel. Professor João Gabriel lá da UFMG, ele tem uma frase que depois o professor Savassi completou a frase dele, que é a seguinte, né? A medicina é a arte de lidar com a incerteza. Completa o professor Savassi, sem demonstrar insegurança, né? O que aumenta muito a complexidade dessa atividade. Ser clínico também é ser capaz de usar a tecnologia de forma racional, dando a ela o seu devido valor, mas também cuidando para não nos desviarmos para nenhum dos extremos. E muitas vezes as pessoas tentam fazer a substituição da tecnologia no lugar da prática clínica, justamente porque esta é morosa, né? Ela requer tempo, ela requer paciência, mas essa é, na verdade, um engano, né? Uma armadilha, porque ao tentar adiantar o ritmo das coisas, seja para se defender, ou seja, por medo e insegurança, na verdade a gente pode causar problemas ainda maiores e atrasar ainda mais o processo diagnóstico desse paciente e estabelecer uma relação com o paciente muito mais frágil, não é? Agora, existe um outro extremo que é o de negligenciar a tecnologia, não é? Seja por inércia ou seja por pura teimosia, né? Porque não se pode negar o auxílio e o avanço que a tecnologia ela traz, né, para o exercício da medicina, né? Isso é inegável de fato. Ser clínico também é saber envolver o paciente no processo de tomada de decisões. Essa ideia do médico autoritário como detentor do conhecimento, como aquele que sabe o que é melhor para o paciente, é uma ideia que dominou durante muitos anos, mas claramente é ineficaz e inadequada, né? O bom médico não é aquele que sabe o que é o melhor para o paciente, é aquele que sabe ajudar o paciente a tomar a decisão daquilo que ele considera melhor para si mesmo. Então, é ser capaz de respeitar a autonomia que o indivíduo tem, né? Considerando seus valores, o modo como enxerga a vida, considerando quais são as suas preferências, e isso tudo sem julgamento. Porque algo que pode ser estúpido para mim pode fazer total sentido para o outro, né? E é essa capacidade de respeitar, e é uma habilidade clínica fundamental, né? Respeitar a visão do outro, mesmo que não seja a minha, mesmo que eu não concorde, ou mesmo que eu discorde ativamente, né? Ela é fundamental para uma prática clínica eficaz. Nesse processo é necessário basear as decisões, claro, nas melhores evidências clínicas disponíveis, né? A ciência ela é um norte, ela é um alicerce que guia a tomada de decisões do médico. O que a gente oferece deve ser baseado no processo científico, né? Mas ela não é a única, tampouco a última voz na tomada de decisões, né? A gente precisa considerar justamente os valores do paciente. Até porque existe uma vacância de conhecimento científico com muita frequência, né? E quanto falta a ciência, aí é que tem que ter mais médico. Ser capaz ali naquela vacância de oferecer um alívio, de oferecer uma saída, de costurar uma solução para problemas que são muito complexos por muitas vezes. É claro que nisso sempre deve-se ter, nesses momentos em que falta, né, tem uma vacância de conhecimento científico, deve haver ali princípios que guiam a atuação médica, né? E esse princípio máximo é o bem-estar do paciente como interesse último e o princípio da não maleficência, né? A ideia do primo non nocere, né? Primeiro, não causar mal. Ser clínico também é resistir a um marketing agressivo, né, que toma conta da nossa sociedade numa época de excesso de informações, o que não significa
maior conhecimento, mas deve-se resistir, né, às promessas fáceis de cura e de juventude eterna tão disponíveis hoje no mercado, né? E o clínico, ele deve se posicionar firmemente denunciando esse charlatanismo, né? Essa prática que se aproveita da fragilidade imposta pela própria doença e pelo medo que as pessoas sentem quando estão doentes, né? E até porque o que motiva essas práticas muitas vezes são interesses financeiros escusos, ou outros interesses diversos de pessoas ou grupos que denigrem a imagem da profissão. O clínico, ele deve lutar contra a desinformação difundida pelos próprios colegas de profissão, por vezes por ignorância científica, outros interesses escusos dos mais diversos, né? O que a gente tem que entender nessa era de excesso de informação é que desinformação mata. Ser clínico é nunca se acomodar, né? Ao contrário, é dar boas-vindas à inquietação curiosa, né? A dúvida. É reconhecer humildemente a própria ignorância em tantas situações em que o médico fica perplexo por não saber, não ter ideia do que está acontecendo, não é? E lembrando que não só nós, como indivíduos, somos ignorantes muitas vezes diante de casos complexos, difíceis, né? Mas a própria ciência, né, tem ainda uma grande ignorância sobre grande parte dos processos de doença e saúde, não é? O professor Savassi costuma falar que a natureza não se deixa conhecer facilmente, né? A natureza ela não se revela facilmente. Ser clínico é não abandonar os seus pacientes e não escolher os seus casos, né? Os casos fáceis, eu dou conta, né? A ideia é que são justamente os casos difíceis que precisam ainda mais de médico, né? E se o médico fica escolhendo o caso, né? Quem é que vai cuidar desses casos mais complexos e mais difíceis, né? Agora, diante desses casos, é sim preciso ter humildade, né? Para sentar, para estudar mais, para ligar para os seus preceptores, suas referências, para os seus colegas mais experientes. Muitas vezes, começar do zero todo o processo é falar, olha, eu não sei o que está acontecendo até aqui, vamos começar de novo. Começa a entrevista, começa o exame, analisa todo a propedêutica que já foi realizada até então, na tentativa de tentar encontrar um caminho, né, um auxílio. É interessante que, mesmo quando o horizonte está nublado, nós temos uma postura e uma alternativa que é eficaz, que é permanecer firme, em pé, do lado do paciente, né? Essa postura de permanência, essa postura de que o paciente não estar sozinho, isso segura, né? Isso por si só tem um efeito de alívio muito grande, não é? Porque o encontro médico-paciente é um relacionamento humano, né? E tudo que uma pessoa frágil, com medo, sem diagnóstico, não precisa, nesse momento, ser abandonado, né? Que é uma experiência muito dolorosa. Então, é sempre uma escuta que possa servir como lenitivo, é sempre um alívio que possa ser oferecido, né? E é interessante porque há situações em que a medicina acaba, mas o médico ainda precisa continuar, precisa permanecer ao lado do paciente, né? Por fim, ser clínico é sendo, nunca sido. É um processo que não termina, mas vai. Espero que vocês me acompanhem nessa jornada de reflexão sobre essa aventura de ser clínico aqui no nosso podcast, e que seja uma experiência de aprendizado mútuo. Muito obrigado por me ouvir até aqui e até a próxima.